Eu sou um crítico da Conitec que quando incorpora um produto em janeiro, né? Cara, eu não tenho orçamento para colocar esse produto. Aí que eu brinco, eu finjo que incorporo, não compro no ano porque não tem orçamento. Tá? A lei fala que eu tenho que comprar em 180 dias, eu não compro a lei. A gente faz muito de conta no nosso país que as coisas estão funcionando e não é assim. Então eu tenho uma teoria que eu defendo isso, a incorporação de produto não pode ocorrer no mesmo ano em que ela foi aprovada. Ela só poderia ocorrer no orçamento seguinte, para ter orçamento. Isso acontece nas nossas empresas. Hoje, se chegar para o dono de uma empresa e falar, eu quero comprar uma máquina, está no orçamento? Não, não está. Então coloca no orçamento, o ano que vem a gente compra. É assim que funciona. Vou lançar um novo produto. Está no orçamento? Não, não está no orçamento. Então vai para o ano que vem. Está no orçamento do ano passado. Vamos lançar esse ano. É assim que funciona. Por que não fazer a mesma coisa no sistema público? Produto farmacêutico, aí usando a padaria outra vez, é diferente de padaria, entendeu? Não é amassar e colocar no forno e sair o pão quente. O nosso não. Tem produtos, por exemplo, para doenças raras, que tem uma produção uma vez por ano. Né? Nós passamos um problema sério com a vacina da dengue, né? Que o Estado brasileiro demorou para comprar. Quando quis comprar, não tinha. E não é assim, vou fazer agora. Não dá para fazer agora. Não dá para. As máquinas não conseguem produzir do dia para a noite. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então, quando eu olho tudo isso, me parece, né, quem está manejando esse negócio não entende do negócio. Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde no nosso país. Eu sou Natália Cuminali, jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre a indústria farmacêutica e como o Brasil pode se tornar um protagonista global no desenvolvimento farmacêutico. A gente também vai falar sobre o papel da indústria nacional e internacional e temas centrais, como a pesquisa clínica e a política de preços. Antes de apresentar o meu convidado, eu quero já deixar aqui o convite para vocês se inscreverem no nosso canal e ativarem um lembrete para os próximos vídeos. O Futuro Talks tem apoio do grupo Fleury e da farmacêutica Roche. Bom, agora eu vou falar sobre o currículo do meu convidado de hoje. Ele é advogado com mais de 45 anos de experiência na indústria farmacêutica, exercendo funções executivas em grandes corporações. Ele já atuou em associações como a Febrafarma e a Interfarma, e em laboratórios farmacêuticos como a Novartis e a Eurofarma. Em 2009, assumiu a presidência executiva do Sindusfarma, o cargo que ocupa até hoje. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Nelson Mussolini. Seja muito bem-vindo. Natália, muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você, falando sobre saúde, falando sobre indústria farmacêutica. Muito bom ter você aqui. A gente tem muitas pautas pela frente. Eu queria começar te perguntando um pouco da tua visão, né? 45 anos, mais de 45 anos só na indústria farmacêutica. E eu sei que muitas mudanças aconteceram, talvez não tantas. Queria um pouco da tua perspectiva sobre o cenário atual. Tem fontes que eu escuto, Mussolini, que dizem que a gente hoje está vivendo o melhor momento da indústria. Só que tem fontes que eu escuto que dizem, não estamos no melhor momento, tem muita coisa para melhorar. Qual que é a tua visão? Então, eu não acho que a gente esteja no melhor momento, nem acho que a gente esteja no pior momento. A gente está num momento de evolução. Tá? A indústria farmacêutica instalada no Brasil ainda tem muita coisa para fazer. Tá? Tanto as nacionais como as internacionais. Eu, como representante do Sindusfarma, eu trabalho com a indústria multinacional e nacional. Né? A gente não discrimina capital. A gente quer o capital aqui no Brasil, gerando riqueza no Brasil, trazendo tecnologia para o Brasil. Né? Nós vamos dar alguns passos importantes. Né? Nós estamos agora com uma nova lei de pesquisa clínica, importante. Nós estamos discutindo preços, importante. Nós estamos olhando o complexo industrial da saúde, importante, muito cuidadoso. Então, a coisa melhorou muito. Eu, quando comecei lá atrás na indústria farmacêutica, era muito menos importante para o Brasil. Né? Onde aconteceu essa virada da indústria farmacêutica de se tornar um grande negócio para as empresas nacionais e fortalecer o capital internacional que chegou no Brasil? Foi quando
O Brasil começou a regulamentar efetivamente a produção de medicamento no nosso país. Que o salto que deu, a diferença que deu, foi a criação da Anvisa, tá, e a regulamentação. Acho que nós somos um dos únicos setores da economia que pedimos uma regulamentação forte, porque a gente trabalha com vida, a gente trabalha com produtos que geram saúde para as pessoas, né? Eu vi falando que a gente faz saúde em caixinha, tá? Sou criticado às vezes por isso, mas a gente faz saúde em caixinha, então a gente tem que ter um bom produto. Então no passado isso não acontecia. No passado a gente não tinha regras de bioequivalência, biodisponibilidade, e com isso eram cópias e às vezes cópias mal feitas. Não era uma regra, mas às vezes cópia mal feita. Tanto que demorou para o genérico pegar no Brasil. Porque todo mundo, genérico, e ficou até pejorativo, esse é genérico. Não, e hoje a gente sabe que genérico é um produto de qualidade. Por quê? Porque a gente melhorou muito. As nossas fábricas, hoje, elas são de padrão internacional. Eu conheço fábrica na Alemanha, eu conheço fábrica na Suíça, eu trabalhei em empresa suíça. As fábricas que nós temos no Brasil não perdem nada para uma fábrica que tem na Suíça. Ou seja, nós evoluímos muito. Né? E isso aconteceu, Natália, num momento muito importante. Foi no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, né? Quando a gente criou lá a Anvisa, e também a gente teve um espaço de liberdade de preço, tá? Que recompôs os custos da indústria farmacêutica. E aí o empresário nacional e o investidor internacional falou, opa, dá para ganhar dinheiro nesse negócio. Então, eu sempre defendi a indústria farmacêutica foi feita para ganhar dinheiro. Tá? Nós ganhamos dinheiro produzindo medicamentos. Nós ganhamos dinheiro para quê? Para remunerar o nosso investidor e para investir em novos estudos clínicos para novos produtos e chegar ao ponto que nós chegamos hoje. E Mussolini, pensando um pouco dentro dessa perspectiva de mudança, né, e até essa postura, né, da questão financeira, né, atrelar a saúde ao dinheiro, essa não era uma postura que a gente via muito na indústria, né, assim, você não fala de saúde e dinheiro, né? Então, e até hoje tem ainda um preconceito, pouco, né, porque quando eu participo de muitos fóruns públicos, né, e eu não tenho vergonha de falar que a gente ganha dinheiro. Mesmo porque o dia que a gente parar de ganhar dinheiro, a gente para de investir. A gente parando de investir, a gente não lança novos produtos. A gente não lança novos produtos, a gente não melhora a vida das pessoas. Eu estava falando, né? Eu tenho 47 anos de indústria farmacêutica e 67 de idade. Quando eu nasci em 1958, a expectativa de vida do brasileiro era 49 anos de idade. Se não fosse a evolução da indústria farmacêutica, óbvio, com a saúde de uma forma geral, então novos equipamentos, novos exames, nova estrutura de aprendizado dos médicos, eu não estaria aqui falando, entendeu? Na minha família, os homens morriam, né, com 50 anos de idade. Tá? Eu tenho certeza que dos 50 já não morro mais, então eu já estou no lucro. Mas o lucro que aconteceu? Por causa do desenvolvimento da indústria farmacêutica. E como que essa indústria desenvolveu? Gastando bilhões de dólares para desenvolver um produto para hipertensão arterial, tá? Que graças à minha obesidade eu preciso tomar. Um produto para diabéticos, que muita gente toma. Então, antigamente as pessoas morriam e não sabiam nem por que estavam morrendo. Tá? Hoje você tem um padrão de tratamento muito melhor graças à evolução da ciência e da saúde. Mas sempre por quê? Porque teve quem fez. O capital privado. Indústria farmacêutica é de alto risco. Tá? Então, você para desenvolver hoje um medicamento, tem teses que falam que custa 3 bilhões de dólares, outros falam que custa 2 bilhões de dólares, mas vamos para o menor, 2 bilhões de dólares. Um governo não pode pegar 2 bilhões de dólares do seu investimento e jogar num produto sem ter certeza que ele vai funcionar. Se pegar 2 bilhões de dólares e jogar em infraestrutura de saneamento básico, ele vai salvar muito mais vidas do que qualquer medicamento que ele possa descobrir. Tá? Ele não pode correr o risco. Quem tem que correr o risco, quem é? O capital privado. E o capital privado, para correr risco, precisa ser remunerado. Se ele não for remunerado, ele não vai correr risco. Tá? Então, deixa o dinheiro no banco. Tá? Então, a gente precisa disso. Então, eu não tenho vergonha de falar que a nossa indústria é uma indústria que visa o lucro. Tá? Temos uma missão, salvar e melhorar a vida das pessoas.
mas a gente precisa do lucro para poder fazer isso. É interessante você trazer esse ponto e depois eu quero entrar em outras pautas ali mais técnicas, né? Que agora a gente está vendo revisão de preços na CEMED e tal, mas antes disso, acho que já que a gente está dentro desse contexto, né, do preço das coisas, é muito comum a gente ouvir dos diversos fóruns, né, o preço dos medicamentos da indústria farmacêutica, porque eles vêm principalmente as inovações, né, relacionadas ou a doenças raras, vêm com um valor super alto e que às vezes o sistema fica ali com esse debate de como que vai ser sustentável se a gente vai ter mais drogas e essas drogas vão custar mais caro. Sim. E aí o debate, o que eu queria te ouvir é um pouco disso, assim, vai haver uma solução, talvez, para esse preço ficar mais baixo, um compartilhamento de risco, um novo olhar de olhar para o sistema? Eu não tenho a mínima dúvida que o compartilhamento de risco é a palavra-chave, tá? Tanto no setor público como no setor privado. Tá? É óbvio que nós temos aqui no Brasil uma bagunça muito grande, porque você não tem no mundo o que a gente tem aqui. Tá? Que é os dois setores competindo, inclusive. O público e o privado, muitas vezes, estão competindo entre si. Tá? Nos Estados Unidos você só tem setor privado, na Inglaterra você só tem setor público. Agora está começando a ter um pouco de setor privado dentro da Inglaterra, mas o forte é o setor público. Então, aqui a gente tem este problema. A gente vai ter que partir para essa decisão. Como que a gente vai fazer o compartilhamento de risco? Tá? Então, o Ministério da Saúde está muito preocupado com isso. Recentemente fez com uma droga de terapia gênica, um compartilhamento de risco. E eu sempre fui um defensor de que deveria ter compartilhamento de risco no setor público, tá? Bem frisando nesse primeiro momento o compartilhamento de risco. Tá? O setor privado é uma outra questão que a gente pode falar daqui a pouco. Mas no setor público, um compartilhamento de risco. Porque o financiamento é finito. Tá? E as necessidades das pessoas estão se tornando cada dia maiores. Tá? Então, hoje, antigamente as pessoas nem se davam conta das doenças que o desenvolvimento genético trouxe para nós aqui. Tá? Então, hoje a gente tem um monte de doenças raras aí e que custa muito caro, porque ela é muito personalizada. Então, se eu faço uma terapia gênica, eu tenho que pegar o sangue do indivíduo, levar esse sangue para uma fábrica fora do Brasil, e não adianta falar, vamos fazer essa fábrica aqui no Brasil, não é assim que funciona, porque não tem escala. Então a gente precisa de escala, porque senão seria muito mais caro. Tá? Trazer esse sangue de volta, aplicar no indivíduo, então a gente tem uma série de custos atrás disso, fora que o desenvolvimento de uma droga, como eu falei para você, custa 2, 3 bilhões de dólares. Tá? Então, tem que ter remuneração sobre isso. Quando eu faço um medicamento que é para uma dor de cabeça, tá, que um monte de gente tem, eu não preciso cobrar milhares de dólares para remunerar esse investimento. Eu posso cobrar dezenas de dólares ou unidades de dólares para isso. Agora, quando eu faço um produto que no Brasil está atendendo 62 pessoas, no mundo está atendendo 1.000 pessoas. Eu tenho que pegar aqueles mesmos 2 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares e dividir por esse tratamento, por esse pessoal. Então o custo realmente sobe, porque a gente está muito atrás dessas doenças que são as doenças raras. E aí a gente precisa olhar para esse pessoal, né? Porque a gente só não dá valor a isso quando a gente não tem uma doença na família, né? Quando você tem uma pessoa na família que tem uma doença rara, ou um amigo que tem uma doença rara, né? Hoje eu estava conversando com uma empresa que está desenvolvendo produto para ela, né? Eu tive um amigo, um colega de escola que faleceu, morreu por causa dela, fica feio, né? Por causa da doença, né? Então a gente sabe, era uma doença que ninguém sabia o que era, como que acontecia. Então, toda esta questão precisa ser melhor definida. Então, o compartilhamento de risco é necessário. Como que a gente pode fazer esse compartilhamento de risco num país continental como o nosso? Tem que tomar muito cuidado. Então, eu defendo, e como eu faço parte da Conitec, eu sempre coloco isso lá. Num primeiro momento, vou fazer um compartilhamento de risco mais fácil, tá? A empresa chega lá e fala assim, para essa doença eu calculo que nós vamos ter que ter 1.000 tratamentos por ano. Tá bom, 1.000 tratamentos. Se tiver 1.100, esses 100 você, a indústria, paga. Porque você apresenta isso. Tem países do mundo que fazem isso. A Austrália faz isso. Tá? O universo das pessoas é definido e a partir daquele N que é definido, se tiver mais,
a indústria paga. Se for menos, o Estado, a empresa é chamada lá e fala, vem aqui, você extrapolou esse negócio, tá, para ganhar mais dinheiro, então eu vou baixar teu preço. Então tem um controle, tá, nesse tipo de coisa. Mas a gente tem que desenvolver sistemas, tá, e não pode ter preconceitos. Ah, porque não funciona. Tá? Nada funciona se você não tentar, né? Você tem que primeiro tentar para ver se depois realmente tem condições de fazer. Nós estamos fazendo para um produto de uma terapia gênica. Eu acho que a gente tem que procurar este caminho. Eu vivo falando isso dentro do Ministério da Saúde. Tá? Não podemos ter esses preconceitos. Então, o compartilhamento de risco é uma forma de melhorar muito esse sistema no sistema público. E Mussolini, você sente que há hoje mais abertura para pensar nesses modelos que antes não eram tão considerados? Eu sei que a gente acabou de ter um exemplo super positivo com isso que você mencionou, mas ele foi ali um case, uma coisa pontual. Dá para a gente começar a pensar nisso para outras doenças raras, para doenças oncológicas, que às vezes também vêm com um custo e que tem uma dificuldade de disponibilização quando a gente olha para a Conitec? Eu não tenho a mínima dúvida que dá. Tá? No mínimo, pelo número de tratamentos que você vai disponibilizar por ano. Porque o Estado precisa ter conhecimento do seu orçamento, né? Saber aonde vai gastar seu dinheiro. Uhum. Isso tem que tomar muito cuidado. Eu sou um crítico da Conitec que quando incorpora um produto em janeiro, tá? Cara, eu não tenho orçamento para colocar esse produto. Aí que eu brinco, eu finjo que incorporo, não compro no ano porque não tem orçamento. Tá? A lei fala que eu tenho que comprar em 180 dias, eu não compro a lei. A gente faz muito de conta no nosso país que as coisas estão funcionando e não é assim. Então, eu tenho uma teoria que eu defendo isso. A incorporação de produto não pode ocorrer no mesmo ano em que ela foi aprovada. Ela só poderia ocorrer no orçamento seguinte, para ter orçamento. Isso acontece nas nossas empresas. Hoje, se chegar para o dono de uma empresa e falar, eu quero comprar uma máquina, está no orçamento? Não, não está. Então coloca no orçamento, o ano que vem a gente compra. É assim que funciona. Ah, vou lançar um novo produto. Está no orçamento? Não, não está no orçamento. Então vai para o ano que vem. Ah, está no orçamento do ano passado. Vamos lançar esse ano. É assim que funciona. Por que não fazer a mesma coisa no sistema público? Isso funcionaria muito bem. Então, tudo que não conseguir entrar, o orçamento é fechado em outubro, é aprovado em outubro. Aqui no Brasil, às vezes, vai novembro, dezembro, e passa para o ano seguinte, mas em outubro. A partir de outubro de um ano, já não se incorpora mais nada. Se aprova, mas não se incorpora. Se dá expectativa, se dá a previsibilidade que vai se fazer. Com isso, você teria uma condição, tá, de trabalhar melhor o orçamento público, de dividir melhor o orçamento público, coisa que infelizmente a gente não faz. Então a gente incorporou produtos e logo na semana seguinte, até por uma questão política ou estratégia política, a gente está colocando o produto no mercado. E desorganiza todo o orçamento da União, do Ministério da Saúde, que já é muito, muito ruim. Se a gente olhar outros países do mundo, que o Brasil investe em saúde, do bolso do Estado é muito pouco. E pensando nesses desafios, né, Mussolini, porque tem esse ponto que você trouxe do atraso da incorporação de fato, né? Então a volta dá o aval positivo e aí não cumpre os 180 dias e aí continua, então tem filas muito grandes. Aí na oncologia especificamente tem outras dificuldades dentro, né, de permear a compra do medicamento dentro do sistema. E agora, muito recentemente, a gente teve uma nova decisão a partir do STF para frear a judicialização, e eu estou colocando tudo dentro dessa mesma pergunta porque você está vendo algumas mudanças no sistema e um fortalecimento da Conitec, dessa tomada de decisão da Conitec. Eu queria ver a tua visão sobre esse momento atual. Sabe, Natália, outro dia eu fiz uma apresentação, né, uma exposição, eu até escrevi um artigo sobre isso, ainda não saiu o artigo, mas vai sair. Tá? O Brasil tem problemas seríssimos de cumprimento de contrato. Tá? A gente fez um contrato com a Sociedade Brasileira em 1988. A gente colocou nesse contrato uma cláusula lá na frente que falava assim que o Estado ia dar a saúde para todo mundo. Tá lá no contrato. Né? Então, se eu quiser mudar alguma coisa, eu mudo o contrato.
Eu faço uma PEC e mudo, mas ninguém tem coragem de fazer isso, né? Porque politicamente vou falar que eu não vou dar mais saúde para todo mundo, falar que o SUS não é universal, tem que tomar muito cuidado. Mas o grande problema é esse, a gente não cumpre os nossos contratos. Eu coloquei a cláusula lá. Tá? Mas eu não imaginava que ia surgir tanta doença. Não, mas eu posso mudar o contrato. E a cada 4 anos, a gente renova esse contrato. Quando a gente elege os nossos deputados federais, os nossos senadores e o nosso presidente da República, tá? Que é o guardião desse contrato. Tá? E ele não está cumprindo o contrato. Tá? Ele não é o atual. Em geral, não se cumpriu o que está ali no contrato. E aí, o que acontece? Quando não se cumpre o contrato, no privado vai para a justiça, não vai? Se você faz um contrato de locação aqui com o seu espaço, tá? E você deixa de pagar, ou se tem uma cláusula que começa a pingar água aqui dentro, você vai brigar com o proprietário do prédio e ele não resolve o problema, você vai para a justiça. Nós estamos indo para a justiça porque os contratos não são cumpridos, tanto os públicos quanto os privados. Tá? Na área de saúde, isso tem acontecido de uma forma muito efetiva. Então, a gente precisa melhorar isso. Então, a gente precisa sentar, conversar e criar o sistema. Vamos criar o sistema de orçamento, vamos criar o sistema de coparticipação, vamos criar um sistema de responsabilidade. Tá? Não adianta, eu incorporo o produto, mas eu não tenho cama para fazer infusão. Isso acontece na oncologia toda hora. Tá? Tem um monte de produto incorporado e, infelizmente, as pessoas não estão usando. Então, a gente não está olhando o sistema como um todo. A gente está olhando partes do sistema separadamente e com uma visão muito política e pouco pragmática. Tá? Todos. Tá? Não estou falando que é só o governo que está errado. Às vezes, nossas empresas também cometem erros. Tá? Mas a gente precisa começar a ter um diálogo mais efetivo e começar a falar assim, isso dá para fazer, então a gente coloca no contrato. Isso não dá para fazer, nós vamos tirar do contrato. Aí vem uma decisão do Supremo, que eu sou extremamente crítico dessa decisão, porque foi um arranjo, não foi uma decisão. Foi um arranjo em que uma das partes envolvidas não foi chamada para esse arranjo. A indústria farmacêutica não participou disso. Não, eu falo com a doutora Daiane, eu discuto isso com ela. Né? Aí o Supremo fala assim, não, o preço que você apresentou na Conitec é o preço que você vai ter que fornecer no caso de judicialização. Gente, não é assim que funciona. Eu estava no Fonajus e fui fazer uma exposição lá, fui o último a fazer a exposição, eu usei até um exemplo, óbvio que aproveitei o caso. Né? Falei, olha, eu saí do escritório, estava com fome, e não sabia que aqui tinha pão de queijo e café. Eu parei num bar e comi um pão de queijo e um café e paguei R$22. Com certeza, doutora Daiane, que é ela que organizou, a senhora não pagou isso para servir pão de queijo e café para todo mundo aqui. Porque a senhora chegou lá na padaria e falou para o padeiro, olha, seu padeiro, eu vou comprar 250 pãezinhos de queijo e eu vou comprar 20 litros de café para servir. E estou te pagando tudo isso. Não pagou os R$22 que eu paguei, porque a senhora não comprou só um. A mesma coisa acontece na indústria farmacêutica. O fornecimento de um produto para judicialização não pode ser a mesma coisa daquele preço que eu ofereço para fornecer para toda a população brasileira. Então, essas coisas estão muito mal paradas. Qual é a consequência disso? As empresas vão diminuir os descontos quando ela for oferecer seus produtos na Conitec. Então, uma ação que todo mundo acha assim, agora vai ser uma maravilha. Né? Quando você para, Natália, e olha, isso vai ter consequências muito ruins na frente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Está se falando que vamos rever tudo isso agora em setembro, tá? Agosto, final de agosto, começo de setembro. A gente vai rever tudo isso, vamos ter mesas de conversas para a gente melhorar o sistema. Isso que você traz, Mussolini, dessas conversas, é uma conversa o quê? Entre STF, Conitec, indústria? Vai se haver uma mesa de... Foi isso que foi uma revisão da decisão do 1, 2, 3, 4 e tema 6. Tá? Então, se falou que em um ano estaríamos fazendo uma conversa. Se deu à Conitec uma responsabilidade com essa decisão que ela não tem. Ela não, a Conitec, as pessoas não entendem, a Conitec não incorpora ou desincorpora nada. Ela indica, ela recomenda. Quem incorpora é o secretário de Ciência e Tecnologia, Insumos Estratégicos e
Complexo Industrial da Saúde, fizeram um nome tão grande que a própria secretária, coitada, não consegue falar o nome da secretaria dela. Mas quem incorpora é ela por mandato do ministro. Então, as coisas são a gente tem que tomar muito cuidado aqui no Brasil, porque a gente distorce a coisa, parece que a Conitec é o órgão máximo que incorpora a coisa, e não é. Mas será que ninguém chegou e explicou para o ministro Gilmar Mendes? Ministro, a Conitec não incorpora nada. Ela recomenda ou não recomenda. Quem incorpora é o ministro. Então eu tenho que dar ordem para o ministro fazer, não para a Conitec. Tem um monte de obrigação para a Conitec que ela não tem como fazer. Isso gera um monte de problema. E pensando ainda nesse argumento da judicialização, né, do volume ou do unitário, até onde eu sei, pelo menos o que eu já ouvi, é que, por exemplo, numa negociação com a Conitec, o volume de judicialização não entra na pauta. Não, a gente não pode discutir. Um ponto de negociação. Isso não pode discutir. Teve casos, tá, em que... Bom, eu fico meio doente com essas coisas, né? Uhum. Porque teve casos em que a judicialização é tão forte que o preço que a companhia estava apresentando, tá, com os contratos assinados, e quando eu falo com judicialização, já tem contratos assinados, produtos judicializados. O Ministério já compra sabendo que vai ter que entregar esses produtos lá na frente. O preço que foi oferecido reduzia o custo do Estado, mas o produto não foi incorporado. E qual é a lógica? Não tem lógica. Não me pergunta, eu não consigo encontrar lógica. Tá? Esse é um problema sério. Então, e eu sempre falo, mas gente, a gente tem que olhar. Não, mas judicialização a gente não leva em consideração aqui. A lógica que eles têm é o seguinte: não, se a gente começa a levar a judicialização em consideração, todo mundo vai começar a judicializar para poder incorporar. Então, vira uma pressão enviesada. Entendi. Entendeu? Essa seria a lógica. Mas será que isto é bom para o Estado? A gente não tem que olhar o que é bom para o Estado, a gente não tem que olhar o que é bom para o cidadão. E isso não é bom. Com certeza isso não é bom para o cidadão. Porque judicialização ela é ruim. Ela é ruim para a indústria. Ela é ruim para as pessoas. Porque só vai judicializar quem tem um determinado grau de conhecimento, que sabe procurar uma associação de pacientes ou que sabe procurar um advogado para judicializar. Muitas pessoas estão aí na rua precisando do produto e não sabe judicializar. Para a indústria é muito ruim, porque eu dou as questões fundamentais para nós, e você já deve ter ouvido falar, que é segurança jurídica e previsibilidade. Na judicialização, eu não tenho segurança jurídica, mas depois pode caçar minha liminar. Eu não tenho previsibilidade, eu não sei quanto de produto eu preciso fazer. E produto farmacêutico, aí usando a padaria outra vez, é diferente de padaria, entendeu? Não é amassar e colocar no forno e sair o pão quente. O nosso não, tem produtos, por exemplo, para doenças raras, que tem uma produção uma vez por ano. Né? Nós passamos um problema sério com a vacina da dengue, né? Que o Estado brasileiro demorou para comprar. Quando quis comprar, não tinha. E não é assim, vou fazer agora. Não dá para fazer agora. Não dá para, as máquinas não conseguem produzir do dia para a noite. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então, quando eu olho tudo isso, me parece, né, quem está manejando esse negócio não entende do negócio. Né? Não quero falar que eu sou o doutor que entendo de tudo. Muita coisa eu não entendo e eu aprendi muita coisa. Tá? No decorrer da minha vida profissional. Eu sempre achei que era muito fácil uma fábrica. Eu vou contar uma passagem bem curtinha, porque isso é muito interessante, porque eu tive que aprender e aprendi e ficou chato. Trabalhava numa empresa que teve uma fusão grande, né? E na caixinha do produto tinha que constar o nome da empresa, das duas empresas que foram fundidas e o da nova empresa. Né? E eu fui para a Anvisa negociar isso. Na época eu era do jurídico, mas já negociava as coisas, fui lá negociar isso e saí feliz da vida porque consegui negociar e a gente ia aumentar, para manter todos os padrões de tamanho de letra e tudo mais, tem uma regulação complicada isso. A gente tinha que aumentar a nossa caixinha em 1 centímetro, tá, do nosso principal produto. Então eu saí feliz da vida. Chegando a comitê da companhia, quando eu falei isso, o diretor de fábrica dava pulo desse tamanho. Surtou. Eu falei, esse cara é folgado, ele não quer trabalhar, por que surtar por 1 centímetro? O que é 1 centímetro? Resolvi, né? Resolvi. E passou. Eu saí de lá, eu fui trabalhar numa empresa nacional, e nessa empresa nacional tinha fábrica debaixo de mim. Aí eu entendi por que ele surtou. Porque 1 centímetro
representava mudar todo o ferramental da fábrica para produzir. Representava mudar a caixa de embarque, porque onde cabiam X caixinhas não cabem mais, porque elas cresceram 1 centímetro. O pallet, onde ficava, não cabe mais, porque eu mudei a caixa de embarque, então não cabe mais no pallet. Tinha que mudar o pallet, aqueles de madeira tinha que fazer um pouco maior. A posição no estoque, eu tive que mudar todas as posições do estoque por causa de 1 centímetro. E na farmácia, na prateleira da farmácia, onde cabiam 10 caixinhas, agora só cabem 9 e sobra 1 centímetro. Né? Então, aí eu aprendi. Eu liguei para ele, tá? Ele já tinha se aposentado. Você foi dar um abraço nele. E falei, olha, você me desculpa, eu fui um grande idiota, porque eu não pensei em tudo isso. Por quê? Porque a gente faz as coisas sem conhecer. Esse que é o grande problema. Achando, eu fui fazer na melhor das intenções, resolvendo um problema que, para Basileia, a empresa suíça, para Basileia, eu saí lá, o meu chefe de Basileia, que também não entendia nada disso, me deu um prêmio porque eu consegui fazer isso, né? Mas o pessoal técnico queria me matar com toda a razão. Então, se a gente faz as coisas sem conhecer, sem saber que as fábricas não fazem medicamento como faz pão, que elas têm um prazo para produção, que você trocar uma fábrica, de uma máquina para outra, a Anvisa precisa aprovar. Eu tenho que, se eu vou melhorar a minha máquina, depois que eu implemento a máquina, a Anvisa tem que ir lá e falar que a máquina, que o meu produto está saindo com a mesma qualidade que saiu o produto anterior. Então as coisas não acontecem em estalar de dedos. A coisa na indústria farmacêutica demora muito, tá? Tudo demora e não é fácil. Eu estava te ouvindo, Mussolini, e fiquei... Obrigada por compartilhar com a gente essa história. É muito bom, porque dá a perspectiva, né, de realmente o mínimo detalhe impacta toda a cadeia. Sim. E aí o que me fez pensar é um pouco nesse lugar de fala. Pensando, né, se às vezes a gente fala sobre coisas que a gente não conhece. A pergunta é, a indústria tem tido mais espaço para sentar nessas mesas de discussão? Porque normalmente a minha impressão à distância é que às vezes fica um pouco marginalizada, do tipo, não vamos conversar com a indústria por causa de conflitos de interesse, não temos interesse em negociar com a indústria cobra caro. Então, assim, eu não sei o quanto, e aí eu queria te ouvir, ainda mais com toda a tua experiência, se esses espaços agora estão mais abertos, as pessoas estão dispostas a ouvir. Então, sabe, Natália, não é o agora, tá? Essa é uma questão de momentos, tá? Então, nós tivemos momentos no passado em que a indústria participou ativamente das decisões. Eu te dou um exemplo que é o Farmácia Popular. Uhum. Tá? A gente participou ativamente das discussões. Tá? O Antônio Brito, eu, Sérgio Mena Barreto, Anvisa e o ministro Padilha. Nós discutimos isso e nós conseguimos implementar esse negócio para funcionar. Tá? Então, teve momentos no próprio governo do PT que foi muito fechado. Não tinha. Então não é uma questão, porque é PT ou não é PT, que tinha mais ou menos diálogo. Tá? Vai muito da pessoa que está ali. Okay? Esse é um fato. Tá? Nós temos um diálogo muito bom com o ministro Padilha. Não é fácil, é um diálogo duro, mas nós temos um diálogo com ele. Tivemos um pouco mais de dificuldade com a ministra Anísia, sem dúvida nenhuma. Até porque, por essa questão, tem conflito de interesse, cuidado. Então, todas essas questões, não estou fazendo nenhuma crítica à forma, mas o sistema como funcionou, como tivemos muita dificuldade durante alguns ministros da época do governo Bolsonaro. Não foi uma questão fácil. Tá? Mas a indústria, ela se adapta muito bem a isso. Tá? E a gente tem os nossos fóruns de discussão e a gente tem a obrigação de tentar sempre. Tá? Então, eu sou uma pessoa que participo do Conselho Nacional de Saúde. Uhum. Tá? Quem olha para mim e fala, por que você está no Conselho Nacional de Saúde? Cara, você é o executivo, um alto executivo de uma entidade, então por que você faz questão de toda quarta e quinta-feira ir para o Conselho Nacional de Saúde e ouvir um monte de coisa que às vezes me irrita profundamente, tá? Porque é fora de qualquer realidade. Por quê? Porque ali eu estou sentindo as coisas e estou tentando colocar as nossas posições, tá? O nosso caminho. Ah, mais uma passagem. Eu sou cheio de passagens. Né? Eu gosto. Eu entrei no Conselho Nacional de Saúde há 13 anos atrás, na minha primeira reunião, e tinha uma comissão de Ciências e Tecnologias
que eu queria que o Sinusfarma participasse. Né? E aí eu me candidatei para participar dessa comissão. Né? São 48 cadeiras no Conselho Nacional de Saúde, 24 cadeiras dos usuários de saúde, são associações de pacientes, moradores de rua, todos eles têm uma cadeira. 12 cadeiras são dos trabalhadores na saúde, psiquiatras, por incrível que pareça, o médico não está lá dentro. Associações médicas não fazem parte. Não, eles brigaram no conselho e não fazem parte. 8 cadeiras do governo e 4 dos prestadores de serviço. Eu faço parte dos prestadores de serviço. Eu fui lá e me candidatei. E na primeira votação, foram 45 votos contra a minha indicação, 2 votos a favor e uma abstenção. A abstenção foi minha. Porque eu achei que não era legal votar em mim mesmo. Foi bobo, né? Devia ter votado. Pelo menos seria 3. Né? Hoje não. Hoje eu sou ouvido lá dentro. Tá? Mas foi uma construção. Foi uma construção. Uma construção legal. Tá? Muitas coisas eu não concordo. Né? Eu coloco as minhas posições. E eles aceitam as minhas posições. Né? Porque eles estão enxergando o benefício que a indústria farmacêutica está dando para a saúde no Brasil. Então, mas tudo isso é uma construção que tem que ser feita. E às vezes a gente não quer, porque é cansativo. É malhar em ferro frio. Tá? Mas você tem que malhar, você tem que fazer, você tem que acontecer. Então, eu vou todo o mês para lá. Tá? Ninguém acredita. Tá? Às vezes eu pago os meus pecados lá, mas eu vou. Eu converso, eu interajo com eles. Eu vivo um problema que às vezes a gente não sabe que existe. Ontem uma pessoa estava me falando que ela não está com. Ela recebeu o produto, tá? Mas na cidade em que ela vive não tem onde fazer a infusão. Então ela paga R$450 para fazer a infusão do produto. Nossa. É uma pessoa que tem uma necessidade. Tá? É um usuário. Tá? E a gente não está vivendo isso. Quem está aqui dentro de São Paulo não imagina que exista aí no Brasil um lugar que ela recebeu o produto do Estado, mas o Estado não deu condição de aplicar o produto. Então é muito... Traz a gente a uma realidade. Aquela mesma realidade da caixinha, tá? É a realidade de viver com as pessoas. É muito importante. E agora, uma dúvida sobre essa interlocução com o setor privado. Acho que é interessante trazer isso um pouco. Assim, quando houve essa decisão do STF, começaram a ressurgir algumas pautas que são relativamente antigas e que você deve estar mais familiarizado, como a criação de uma agência única para avaliação de tecnologia. Há também um pouco da bandeira de você juntar um pouco mais os processos do que entra pela Anvisa e o que entra no setor. Queria entender um pouco como que é essa relação com a saúde privada. Então, suplementar, né, especificamente. Isso. Já foi boa, já foi péssima. Tá? Teve declarações à imprensa aí falando que a indústria farmacêutica, você deve ter lido, né? A Disneylândia, o Brasil é a Disneylândia da indústria farmacêutica. Outro falou que o Brasil é a lixeira da indústria farmacêutica, tudo que não serve lá fora vem para cá. Coisas que não tem muito cabimento, mesmo porque a gente só incorpora, só traz se tiver incorporados em outras agências de incorporação. Então, é uma coisa que foi falado, mais uma vez, foi falado sem muito conhecimento de causa. Tá? Então, teve uma época que não foi boa. Né? A gente tem procurado conversar, porque nós somos interdependentes. Né? Então, a gente conversa muito com a ANAP, a gente conversa muito com a Federação dos Hospitais, a gente tem que conversar, a gente está conversando com FenaSaúde, com a Abrange, tá? Porque a gente tem que resolver problemas. Tá? Eu coloco para eles, a gente tem uma solução. O problema da saúde suplementar é aquilo, mais uma vez, o problema do contrato, né? Ninguém te diz todas as cláusulas do contrato, você compra um plano de saúde e depois quando você vai ver, não, mas isso não está coberto, aquilo não está coberto, porque o que não está coberto não está muito claro. Tá? E aí eu vou para a justiça pedir a intervenção do judiciário. Tá? Então eu tenho colocado para eles o seguinte, vamos fazer uma coisa, eu acho completamente errado, eu faço um tratamento com um produto que custa R$1 milhão. Tá? Eu faço o tratamento, eu melhoro, eu me curo daquela doença, eu consigo me curar de um câncer, tá? Entrei em remissão no câncer. Aí na semana seguinte que o médico me dá
um atestado que eu estou bom, eu mudo de plano de saúde por causa de R$ 500, R$ 1.000, porque o outro é mais barato. Tá? Será que eles não deveriam ter um fundo, constituído um fundo, para pagar quando eu mudo de plano de saúde? Porque todos os benefícios que virão da minha doença curada não ficarão no plano de saúde que eu contratei anteriormente, ou que me deu o medicamento. Quando a gente está falando do Estado, não tem problema nenhum, porque o Estado vai ter o benefício dele, que eu não vou para o hospital, não vou gastar dinheiro. Mas quando eu estou falando de plano de saúde, eu saio do plano A e vou para o plano B. Será que não deveriam constituir um fundo para isso? Aí os planos falam assim, mas nós queremos comprar com os mesmos preços que o Estado compra, que a União compra. Não tem problema nenhum. Comprem a mesma quantidade, pagam da mesma forma. Dá para, porque é tudo negócio. Bem claro. Tá? Se você comprar a mesma quantidade que o Estado, que a União compra, e pagar com a mesma regularidade que a União compra, eu sou do tempo que o Estado não pagava, era uma desgraça. Tá? Maravilha! Ninguém vai querer vender mais caro para um plano de saúde só porque é privado. Não, é tudo uma questão de condição de preço. O quê? Previsibilidade e segurança jurídica. É isso que a indústria sempre procura. Então, dá para conversar? Dá. Agora, cada um tem que colocar muito claramente os seus pontos, tá? Coisa que às vezes não acontece. Então, eu sento numa mesa de negociação, começo a conversar com você, aí eu saio e venho aqui no Futuro da Saúde e falo que a indústria farmacêutica é muito ruim, porque a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro, e aí você começa a minar esta relação. Né? Então, o Antônio Brito sempre fala isso, que a gente precisa sentar desarmado, né, para a gente negociar. E não pode depois sair da negociação um falando mal do outro, né, porque senão você perde credibilidade. Você perde credibilidade, para reconstruir credibilidade é muito difícil. Tá? E às vezes é quase que impossível. Então é um processo que ainda está em andamento, é um processo hora melhora, hora piora. Sem dúvida nenhuma, porque depende muito dos interlocutores. Tá? E olha, eu não sou interlocutor fácil, tá? Eu sou muito chato. De negociar. Eu gosto de negociação, tá? Tanto que eu faço a negociação coletiva de trabalho. Tá? Eu negocio com CUT, força sindical, tal. Eu gosto disso, tá? Eu tenho prazer nesse negócio. Na minha família fala que eu sou o defensor dos frascos e comprimidos, né? Acho que você já ouviu isso. Tá? Então, mas eu gosto mesmo dessa negociação. Mas sempre eu tive comigo uma regra muito clara. Tá? Aquilo que eu negocio na mesa, eu não mudo depois. Então a gente precisa ter isso muito, muito forte na no nosso pacto de conversa. Precisa ser transparente e a gente precisa manter as palavras. Eu tenho aqui o desafio enorme de ficar escolhendo temas, porque são tantos temas interessantes para puxar com você, Mussolini. Eu acho que o próximo, talvez, para a gente trazer é o Complexo Econômico Industrial da Saúde, e que veio como uma pauta muito forte, né, da ministra anterior, do governo atual, que se mantém agora com o ministro Padilha, mas queria entender um pouco se avançou conforme o previsto, se você vê, de fato, um caminho que seja produtivo, de fato, pensando no 6. Então, eu tenho muitas dúvidas com relação a isso, e sempre tive, tá? E sempre coloquei essas dúvidas para o governo. Tá? O Complexo Industrial da Saúde não é uma coisa nova, começou com o ministro Temporão lá atrás. Tá? Então foi o primeiro ministro da Saúde do governo Lula, do primeiro governo do governo Lula. É tudo baseado naquilo que ele tinha idealizado lá, junto com o Gadelha, a tese do Gadelha, de doutorado do Gadelha, do Carlos Gadelha, tá? Que é um gênio nesse negócio, conhece muito, mas muito teórico, e aí vai naquela questão de não conhecer o tamanho da caixinha de 1 centímetro. Tá? E aí começa a ter problemas. Eu sou muito crítico, por quê? Porque era para ser uma política de Estado, passou a ser uma política de governo, depois virou uma política de ministro, dentro do próprio governo, do mesmo governo. Tá? Passou a ser uma política de ministro, depois virou uma política de secretário, e no último governo Bolsonaro, ficou uma política de diretores. Tá? Então, porque não era uma política de Estado.
Aliás, nós temos 3 políticas de Estado na área de saúde no Brasil, né? O PNI, que é uma política de Estado, faz e acontece, está aí. Farmácia Popular, uma política de Estado, e a política dos genéricos, são políticas de Estado. O resto vira política de governo. Quando vira política de governo, em determinado momento fica sem. Então, fica sem defensor. Né? Eu sempre defendi que nós tivéssemos lei para isso. Fazer complexo industrial da saúde, com base em portaria, instrução e decreto, é muito ruim, porque tira a questão da previsibilidade e da segurança jurídica. Mudou o governo e agora? Vai continuar ou não vai continuar? Vou continuar transferindo tecnologia ou vou tirar o pé da transferência de tecnologia? No último governo do PT, nós tínhamos 48, era alguma coisa assim, 52, 48 projetos de PDPs. Né? 38 foram cancelados porque não estavam entregando aquilo que tinham que entregar. Tá? Então, eu tenho laboratórios públicos dentro do Sinusfarma. Tá? Laboratórios públicos com capacidade de absorver tecnologia, tá? Na transferência de tecnologia. Mas será que precisaria fazer só com laboratório público? Será que a gente não poderia fazer privado, com incentivo governamental, com garantia de compra? Porque a grande questão é que são produtos que precisam ter garantia de compra. Tá? Será que não valeria a pena uma multinacional não querer fabricar no Brasil, mas pegar uma indústria brasileira que queira fabricar no Brasil e fazer uma parceria e, com isso, trazer a tecnologia para cá? Hoje não pode. Hoje não pode. Hoje tem sempre um laboratório público no meio dessa história. Tá? Então, isso, para mim, não é bom. Né? Eu tenho uma visão muito clara de que a gente teria que fazer privado. Porque se der risco, se der errado, o Estado não perde nada. Agora, o Ministério da Saúde pegar um monte de dinheiro, enfiar num laboratório público, fazer uma transferência de tecnologia que pode ser que não dê certo, ou quando ela acontecer, tá? A gente tem o exemplo da Hemobras, que é conhecido por todos, ou quando ela conhecer o produto já ser um produto obsoleto, tá? Será que isso num país com dificuldades orçamentárias monstruosas como nós temos, isto é o melhor? Será que a gente não precisaria ter lei para fazer isso? E eu falo para os ministros, ele fala, mas lei também muda. Mas decreto muda com a assinatura de 2. Lei precisa ter maioria no Congresso Nacional para mudar. Tá? Lei tem um monte de coisa para mudar a lei. Tem um debate público muito maior do que um decreto que no final é o presidente com o ministro. Né? Se o ministro consegue convencer o presidente que tem que mudar, ele assina o decreto, muda. Tá? Lá não, lá eu vou para o Congresso, lá é a sociedade falando. Então, será que não... Tá? Então, eu tenho muitas preocupações com o complexo. Eu sempre fui um crítico sobre este aspecto. Eu acho que há necessidade, óbvio, eu trabalho no sindicato da indústria, né? Falar que não tem necessidade de trazer produção para o Brasil seria uma insanidade da minha parte. Tem que trazer produção para o Brasil, mas a gente tem que ver também o tamanho que nós somos. O mercado brasileiro representa 2,7% do mercado mundial. 2,7%? 2,7% do mercado mundial. Para umas empresas um pouco mais, para outras empresas um pouco menos, mas é 2,7%. Em sã consciência, você acha que dá para manter um complexo industrial de saúde para fornecer 90% de tudo que a gente consome aqui com 2,7% do mercado mundial? Se a gente não expandir esse mercado para a América Latina ou as Américas, o sonho seria ter os Estados Unidos, e agora nós temos um monte de problema, mas ter os Estados Unidos como um comprador da indústria local, a gente não vai se desenvolver. A gente abandonou a indústria de IFA no Brasil lá atrás. Então não adianta falar, nós vamos trazer a indústria de IFA para o Brasil outra vez. Se nós não tivermos o mercado, tá, consumidor, a gente não vai trazer. Não adianta, nós vamos produzir e competir com a Índia e China, que fazem... A China, se ele só atender o mercado dela, é 1 bilhão e 400 milhões de consumidores. Né? Nós somos 200. 7 vezes mais só de cara. Né? Fora que eles vendem para o mundo inteiro. Então a gente precisaria trazer esse mercado consumidor, ter uma parte desse mercado consumidor para poder desenvolver as nossas indústrias. Nós cometemos um erro muito grande no passado. Nós abandonamos a indústria de química fina no nosso país. Né? Mais uma historinha. Conta. Tá? Quero saber. Eu comecei como estagiário nas indústrias farmacêuticas Fontoura Wyatt. Tá?
que hoje é a Pfizer. Tá. Mas era 51% capital da American Home Corporation e 49% dos Fontoura, da família Fontoura. Eu comecei lá como estagiário e no meio do caminho eu virei gerente do jurídico sem ser formado. Tá? Essa é uma outra história. Mas a minha primeira missão foi vender para o Ferro Velho uma fábrica de penicilina. Nós produzíamos aqui no Brasil o precursor da penicilina, que era o 6-APA. Tá? Não me pergunta o que é esse APA, porque eu já não me lembro mais. Né? Tá? Eu tinha Mas é tipo um IFA, é isso? Era o IFA. Tá, a gente fazia o precursor, antes do IFA. E de lá fazia penicilina, que virava Bezetacil. Bezetacil era da Fontoura White. Tá? Então, aliás, na indústria, minha vida começou com o Bezetacil e terminou com o Bezetacil, porque depois eu fui para a Eurofarma, e na Eurofarma o Bezetacil é da Eurofarma hoje. Tá? Então, a gente fechou a fábrica e vendeu a fábrica para o Ferro Velho, porque não tinha incentivo governamental e não tinha mercado para fazer aquele produto aqui no Brasil. E a gente começou a importar o produto de fora do Brasil. Nossa. Nós éramos o maior produtor de penicilina, um dos maiores produtores de penicilina do mundo. E nós perdemos isso. Né? Por quê? Porque química fina é poluente, dá problema. E aí a gente, então vamos para outro mercado. E a gente abandonou isso. Nós recentemente passamos, 2 governos atrás, nós passamos uma dificuldade muito grande com falta de penicilina. Tá? E um problema seríssimo, porque não tinha penicilina benzatina no mercado. Eu lembro. A fábrica na Índia teve um problema de contaminação, parou de fabricar o produto e ninguém sabia mais fabricar o produto. Então, eu olho essas coisas e falo assim, mas será que um laboratório público não deveria estar produzindo penicilina benzatina no Brasil e no mundo? Porque ninguém mais quer produzir esse negócio. Tá? E é extremamente necessário. Tá? Sífilis congênita só cura com penicilina benzatina. Então, será que a gente não podia, em vez de querer fazer os infliximab da vida, olhar um pouco para esses produtos que foram negligenciados durante um tempo e produzir esses produtos, tá? Que seriam inclusive produtos que vão forçar a concorrência a reduzir preço? A gente sabe que tem um monte de produto oncológico que foi abandonado porque não tem condições de fazer mais, não tem mais quem faça, que são seriam extremamente úteis hoje, muito mais barato do que estão aí. Então, essa é a questão do complexo industrial da saúde que eu acho que poderia ser um pouco melhor pensado. Eu vou fazer pelos laboratórios públicos, tá? Que são os laboratórios que são mantidos com o nosso dinheiro. Né? Aquilo que ninguém mais quer fazer. E aquilo que tem concorrência, que custa caro, eu vou incentivar a produção local, tá? Com transferência de tecnologia para a indústria nacional, privado, como eu tenho falado. Então, esse seria um plano de ação que seria muito bom para fazer os 6 funcionar. Durante quase 3 anos já, né? A gente lançou lá atrás que a gente ia produzir 70% de todos os IFAs no Brasil. Você foi já em 3 lançamentos. Sim. Tá? E a gente viu que não está acontecendo. Agora estão sendo assinadas algumas PDPs. Acho super importante. Tá? Os exemplos positivos existem. Tá? A Bionovis é um exemplo, uma empresa nacional que está conseguindo fazer desenvolver produtos aqui no Brasil, tá? Através de transferência de tecnologia, tá? E parcerias com o Fiocruz e com a Johnson & Johnson. Legal. E com a Merck. Estão fazendo algumas coisas. Então, eu acho isso importante. Mas, eventualmente, poderia ser nacional e com nacional. Você tira o intermediário do meio, tá? Pode baratear custos, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas nesses casos, precisa sim da garantia, da previsibilidade de compra por parte do governo, que é o maior comprador desses produtos. Que aí justifica a produção, né? Justificaria a produção. Mussolini, você mencionou bem rapidamente a questão dos Estados Unidos e eu queria trazer essa pauta aqui, embora assim, né, é muito incerto do que vai acontecer daqui para frente, né, mas a gente tem visto algumas posturas do presidente americano Donald Trump com a questão da taxação e da potencial reação do governo brasileiro em relação a isso.
Pensando especificamente na indústria farmacêutica, uma das possibilidades aventadas, e que a gente não tem, né, nenhuma certeza de que vai acontecer, é a questão da quebra de patentes. E eu sei que isso soa quase como um fantasma para a indústria farmacêutica, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, né? A tua agenda deve estar maluca com essa discussão. Tá. Eu já dei algumas entrevistas sobre isso, tá? Assim, primeiro, a gente tem que ficar bem claro, o Brasil não é um exportador de medicamento para os Estados Unidos, então pouco será afetado nessa questão. Nós temos algumas coisas, mas não somos um grande exportador. Já os Estados Unidos é um grande exportador para o Brasil. O 7º item da balança comercial americana para o Brasil é medicamento. Tá. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente for aplicar uma regra de reciprocidade, tá, nós vamos onerar quem? O paciente, né? O paciente e o Sistema Único de Saúde brasileiro, porque são empresas americanas que estão fornecendo esses produtos. Então a gente tem que olhar isso com muito. Reciprocidade é legal, tá, a OMC resguarda tudo isso, mas a gente tem que olhar o nosso umbigo aqui para ver se a gente não está fazendo alguma coisa que pode prejudicar na frente o consumidor de medicamentos. Então eu tenho colocado isso de uma forma muito clara. Tá? Segundo, o governo ontem mesmo, eu estava lá em Brasília, falou que essa história de quebra de patente ninguém sabe de onde surgiu. Tá? Então, saíram em alguns jornais importantes. Saíram em alguns jornais. Alguém falou. Tá? Porque o jornal não solta se não ouviu dizer. Né? Então, em alguns lugares, realmente me arrepia. Tá? Eu, no meio da pandemia. Outra historinha. No meio da pandemia, né? Saiu essa história, vão quebrar patente de vacina, e eu fui chamado para fazer uma participação em uma audiência pública no Senado. Né? E comecei a falar tal, e um senador levando, porque tem que quebrar patente. Eu falei, senador, você tem que entender uma coisa. Tá? Quebrar patente ou licenciamento compulsório, ele é possível, a lei permite, inclusive, tá? Em casos de pandemia ele é possível, mas a gente tem que entender que é assim, não adianta eu ir lá no INPI com um pendrive, pegar a fórmula do produto, transferir para esse pendrive, entrar na Fiocruz, tá? Colocar o pendrive no computador da Fiocruz e achar que ele vai cuspir vidrinho de vacina. Não é assim que funciona. Tem todos os intermediários, tem os pulos dos gatos, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a mesma coisa agora. Né? Eu até estava conversando, vindo para cá, conversando com um jornalista, um amigo meu, ex-ministro, que vai escrever sobre isso. Né? Falei, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando nós fizemos isso lá, nós só fizemos isso uma vez, com o produto para AIDS, o Efavirenz. Né? Quando nós fizemos isso lá atrás, a Índia tinha a produção desses produtos, porque ela não já tinha quebrado lá. Não tinha as leis de intelectuais, de propriedade intelectual tão forte como tem hoje. Hoje a Índia faz parte da OMC, China faz parte. Então ninguém vai ter que entregar esses produtos para nós. Então tem que tomar muito cuidado. Tem um monte de PDP que está andando por aí, que são com empresas americanas. Se você quebra uma patente de uma empresa americana, em sã consciência, você acha que vai continuar fazendo transferência de tecnologia? Não. Então, e a gente vai ficar sem o produto. Né? Porque não se desenvolve não se desenvolve uma fábrica para fazer isso em prazo inferior a 3, 4 anos. Uma fábrica farmacêutica para ser montada, uma fábrica de IFA farmacêutica para ser montada, ela demora 2, 3, 4 anos. Butantan é um exemplo aqui. O que demora uma fábrica. Depois de estar tudo montado, você tem que certificar essa fábrica. Então a Anvisa vem e vai certificar essa fábrica. Não certifica do dia para a noite. Quantas fábricas não são certificadas porque tem um problema de produção, tá? Porque tem um cano que está no lugar errado. Então, mais uma vez, precisa conhecer muito essa história para que isso aconteça. Eu não acredito, eu realmente não acredito. E eu sei que o pessoal hoje do Ministério da Saúde sabe das dificuldades, porque é o mesmo pessoal que estava quando fez os Efavirenz. E a gente não fez a produção de Efavirenz rápido, demorou 3 ou 4 anos para fazer a produção de Efavirenz aqui no Brasil, e a gente importava da Índia o produto feito na Índia pelo detentor do conhecimento,
porque dava muita contaminação esse produto, contaminação cruzada, ninguém conseguia fazer o produto, precisou da fórmula do detentor para fazer o negócio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho ainda que a diplomacia brasileira sempre foi muito hábil nisso, e acho que tem que conversar e tem que melhorar. E se tiver que fazer reciprocidade, não faça uma reciprocidade geral, faça uma reciprocidade naquilo que realmente importa. O Soline pergunta sobre a discussão da CEMED, né, que está tendo agora a revisão de política de precificação, né? Eu sei que a gente fez algumas reportagens sobre isso, e a indústria farmacêutica como um todo tem sido bastante crítica sobre os pontos que estão sendo trazidos ali. Terminou agora, né, a consulta pública 10 de julho, né? Queria te ouvir também sobre isso, assim, para onde você acha que vai, assim, o que vai acontecer? Eu entendo que houveram muitas contribuições, né? Mas o que deve acontecer a partir de agora? Então, você sabe que teve uma consulta pública anterior, né, em 2021, tá? E a coisa não andou. Não andou porque é um tema extremamente complexo. Tá? A minuta apresentada, ela nos assusta. Tá? E eu tive a oportunidade na sexta-feira passada de comentar isso lá em Brasília. Eu fiquei realmente muito assustado. Tá? Ela traz muito fortemente preço provisório. Tá? E ontem eu estava conversando com a secretária Fernanda de Nigri, e ela é economista. Tá? E aí eu falei para ela, imagina a senhora, tá? Não aqui no Ministério da Saúde, mas trabalhando lá na minha indústria farmacêutica como diretora de planejamento. Tá? Aí eu chego para a senhora e falo assim, eu quero montar uma linha de produção de um produto X, tá? E compra essa linha de produção. A senhora, como economista e diretora vai ver custo e tudo mais. E a senhora vai me perguntar qual é o preço desse produto. Eu falo, ainda não tem preço, vai ser um preço provisório. A senhora aprova a compra dessa linha de produção? Nenhum economista vai aprovar. Tá? Ela não deu a resposta, mas óbvio que ela fez essa mesma fisionomia que você fez, a mesma. Tá? Tá? Porque, de fato, não dá para fazer. E aí foi colocado algumas coisas. Mas o Brasil já tem a cesta de países, a gente só está ampliando a cesta de países. Eu sempre fui contra a cesta de países. Tá? Não pela cesta de países, mas pelo menor preço global. Este é o problema. Eu sempre defendi, lá atrás eu defendi, porque eu estava já brigando com isso na nova de 2003, eu defendi que devia ser média. Não importa a média que você faça, Natália. Pode ser, tira os dois mais caros, tira o mais barato, mas faça uma média. Porque você não pode ter o menor preço global para tudo. Você pode ter o menor preço global para um penicilínico, mas para um antihipertensivo não é o menor preço global. Para as empresas poderem fazer seu mix. Então tem uma preocupação muito grande, tá, dessa história do menor preço global. Tá? Outra coisa, quando foi feito lá atrás, 23, a gente colocou que o país de origem era o país que determinava o preço no país de origem. Tá? Hoje a gente sabe que 40% das pesquisas clínicas no mundo são feitas por empresas chinesas. Então o país de origem daqui a pouco vai ser a China. A China tem, como eu já falei aqui, 1 bilhão e 400 milhões de seres andando naquele país. Tá? A China tem subsídios cruzados violentos. As empresas chinesas privadas não existem, né? 51% das empresas são todos os governos chineses. Então os preços são todos eles muito, muito baixos. O que isso vai acontecer? Nenhuma empresa nacional, e aí eu estou falando de nacional, não multinacional, mas empresa de capital brasileiro, vai poder lançar medicamentos genéricos desses produtos que vão ser desenvolvidos. Então mata os genéricos. Porque já vai ser muito barato. Porque ele vai ser muito barato e não vai ter margem. Porque eles fazem os insumos, eles fazem os intermediários, eles vão vender e vai acabar com a indústria. Vai acabar com a indústria. Então tem que tomar muito cuidado. A própria Fernanda de Nigri, na sexta-feira passada, ela falou uma coisa interessante. Ela falou, não, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque o preço mais baixo não quer dizer acesso. O preço mais baixo pode excluir o produto do mercado.
Foi isso que ela quis dizer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode estar mexendo num negócio que vai afetar os medicamentos genéricos. Tá? Aí outro ponto que a gente está decidindo lá é inovação incremental. Inovação incremental é a saída que o Brasil tem. Tá? Não tem outra saída para um desenvolvimento de inovação radical. Ela só acontece quando você começa a trabalhar com inovação incremental. Qual é a defesa que o Sindusfarma sempre fez? Uma defesa que eu sempre fiz. Eu sempre fui um liberal, por natureza. Preço livre para inovação incremental. Por quê? Porque o originador vai estar no mercado. Se o originador não estiver no mercado, aí você tem que controlar o preço. Mas preço livre, porque o originador e 2, 3, 4, 5 genéricos ou similares terão no mercado. Então, se eu desenvolvi um novo produto, uma nova forma farmacêutica, ou fiz uma combinação de produto A mais produto B, se eu tenho o A e o B no mercado, tá? Isso não vai impactar o SUS, porque o SUS vai continuar entregando o A e o B, não precisa entregar o meu AB, tá? Então vai estar dando tratamento. Já tem muitas decisões judiciais que o SUS não precisa, se tem um tratamento, não precisa dar uma melhoria para o paciente, mas eu vou ter um produto diferenciado. Se esse meu produto e o meu preço tem que ser livre, tá? Para pagar todas, porque eu tenho que fazer teste para demonstrar que ele não tem inferioridade. Tem que fazer estudo clínico para mostrar que o produto é bom. Não é um estudo clínico tão parrudo como um produto novo, mas é um estudo clínico. Eu vou ter que gastar muito dinheiro para fazer isso. Né? Eu lanço produto. O produto é um sucesso. Em 6 meses tem gente me copiando, porque no Brasil nós não temos proteção de dados. Né? Então, é só fazer uma bioequivalência, uma biodisponibilidade. Se eu gastei 20 milhões para desenvolver esse produto, o meu concorrente vai gastar 500 mil e vai lançar o mesmo produto. Se o produto for um sucesso, se ele for uma porcaria, ninguém vai lançar e eu também não vou vender. Tá? Então, para que controlar esse preço? Se rapidamente, se o produto for bom, eu tenho concorrência, se ele não for bom, eu não vou vender. E o sistema público de saúde, que é uma preocupação de alguns, vai ter o originador no mercado. E a população vai ter o originador no mercado. Então, em vez de uma facilidade posológica, eu desenvolvi um produto que é um PET. Eu vou tomar o produto. Tá? Não vai mudar. O meu tratamento está garantido. Sim. Então, para que controlar o preço disso? Tá. Né? Se eu deixar o preço livre, eu tenho a possibilidade da empresa gostar dessa história de inovação e começar a ir para a inovação radical. Pequenas moléculas, vamos atrás disso. Então, estas questões têm que ser muito bem definidas. Muito provavelmente, você não vai encontrar na inovação incremental um grande benefício clínico. Não tem. Se for um grande benefício clínico, não vai ser inovação incremental, vai ser uma radical. Né? Então, para que colocar na regra que tem que ter benefício clínico? Ou eu não quero fazer inovação incremental, então eu coloco um monte de bode dentro da sala para não ter inovação incremental, ou eu falo, não, espera um pouco, eu vou apostar que a indústria estabelecida no Brasil, aí nacional, multinacional, a gente tem indústrias internacionais que estão fazendo inovação incremental aqui dentro do Brasil. Então, mais uma vez, independente da origem de capital, eu vou apostar que esses caras vão trazer inovação incremental para o Brasil, vão desenvolver produtos aqui, porque do jeito que está, não faz nada. Se hoje eu pegar um ácido acetil salicílico de 1 grama e conseguir, através de nanotecnologia, transformar um ácido acetil salicílico de 50 miligramas tão bom quanto o de 1 grama, eu vou ter um preço 20 vezes menor do que o de 1 grama. Isso não tem cabimento. Eu vou ter que investir, eu vou ter que fazer um estudo clínico para provar que esse de 50 miligramas funciona tão bem quanto o de 1 grama. Então, não, sabe, como que eu vou fazer investimento nisso? Então, precisa tirar um pouco essa roupa ideológica de que a indústria farmacêutica é a pior coisa do mundo, porque a gente só ganha dinheiro. Daí falar, espera um pouco, a gente traz inovação, a gente traz tecnologia para o país, e isso é muito importante. E fortalece as nossas indústrias. Mussolini, a gente está quase já indo para o final da nossa conversa, mas eu tenho algumas outras perguntas para fazer, e eu queria trazer um ponto aqui, eu acho que de discussão que sai um pouco desse olhar da CEMED, mas que, enfim, eu acompanhei um pouco a história dos análogos de GLP-1, né? Chegou aqui primeiro o Ozempic, o Wegovy, agora Mounjaro.
E aí, o que a gente tem visto é uma outra indústria nascendo, que é a indústria das injeções que as pessoas tomam dentro dos consultórios e que, de alguma forma, é um mercado diferente, né? Que a gente viu acontecer nos Estados Unidos e que agora a gente está vendo acontecer aqui no Brasil. Isso, de alguma forma, pode mudar alguns conceitos do que está acontecendo com relação à indústria farmacêutica? Precisa de uma regulação? Não sei, assim, ou a gente está vendo um movimento novo, né? Sim. Então, a gente está muito preocupado com isso. Tá? Dentro do Sinusfarm, a gente está fazendo denúncias muito contra farmácias de manipulação, contra essas clínicas que estão fazendo anúncios, aplicando injeções à torta e à direito. Né? Que é uma nova indústria, né? Que é uma nova forma que estão fazendo por aí, entendeu? Farmácia de manipulação, você dá um Google, tá? Em emagrecedor. Aparece gelatina de semaglutida, né? Uma forma farmacêutica que ninguém conhece. Tá? Ozempic em pó. Isso não é inovação incremental, né? Não, isso não é. Isso é rolo. Uhum. Tá? É rolo. Isso é problema sanitário grave. Isso daqui vai acabar matando gente. Tá? Então, eu não sou contra a farmácia de manipulação. Muito pelo contrário. Acho que o tratamento personalizado, às vezes, é necessário. Mas a gente sabe que isso virou uma indústria, tá? Que não segue a mesma regulamentação. Então, eles trazem semaglutida, ninguém sabe de onde. Tá? Nem que semaglutida é isso. Porque o importador deles não é certificado pela Anvisa. Tá? O produtor deles não é certificado pela Anvisa. O que a gente quer é o seguinte, até para melhorar a farmácia de manipulação, é que eles tenham o mesmo tratamento que a indústria farmacêutica tem, senão vira uma concorrência desleal. Concorrência desleal não é muito bom. Então a gente tem uma preocupação muito grande. O fato de falar, agora eu vou exigir receita, tá, para dar um emagrecedor, tá, eu já recebi no Instagram, tá? Sim, obtenha a sua receita no meu WhatsApp. Obtenha a sua receita através de uma consulta online por R$ 29,90. Tá. Tá? Quer dizer, a gente quis resolver um problema, tá, e criou um problema muito maior. Porque você acha mesmo que com R$ 29,90 eu vou ter alguma consulta ou eu só vou ter uma receita? Esse é o grande problema. Tem um ou outro que está fazendo propaganda usando artistas famosos, falando que agora sim você tem, tá, um cuidado. Não é só, essas canetinhas são muito perigosas, mas consulte o nosso médico e você tem a receita e receba na sua casa a canetinha. Então, essas questões, tem produtos que estão sob patente que já estão sendo vendidos em farmácia de manipulação, Sim. que ninguém sabe de onde vem a matéria-prima. Então, estas preocupações a indústria farmacêutica tem que ter. Tá? Você entra no site, farmácia de manipulação não pode ter estoque, porque ela é personalizado. Então, é um produto feito para você, um produto feito para mim, não é o mesmo produto. Tá? Você entra lá, aproveite que só temos 4 em estoque. Será que não está na hora da gente cuidar disso? Que a gente vai acabar matando gente? Tá? Eu recebi essa semana, escrito numa lousa, Agis, tá? Tome aqui seu Ozempic. Uma clínica. Tá? Sabe, será que a gente não tinha que olhar muito isso? Nós temos um problema sério no Brasil, é uma das poucas críticas que eu tenho à Anvisa. A Anvisa é muito boa no registro de produto. E a Anvisa é péssima na fiscalização da dispensação. Você compra qualquer coisa. Tá? Essas farmácias de manipulação lhe vendem qualquer coisa. A farmácia geral vende qualquer coisa, produto tajado. Aquela taja vermelha que foi colocada, que é horrível, não foi para fazer propaganda eleitoral de partido político. Tá? Aquela taja, mesmo porque ela é dos militares, então deveria ser verde se fosse para fazer propaganda. Que ela leva a atenção, Natália, só adquire esse produto mediante receita médica. Em nenhum lugar do mundo você compra produto de receita médica sem receita. Aqui no Brasil você compra tudo sem receita. Mais uma historinha. Tá?
minha empregada em casa estava com dor nas costas, eu falei, compra um anti-inflamatório. Ela foi na farmácia perto de casa e voltou e falou, o farmacêutico me deu isso. Eu vi, era um antibiótico. Peguei, né, eu sou chato. Peguei, né, fui lá na farmácia. Falei, olha, o senhor vendeu um antibiótico para minha secretária. Sem o receituário, sem o... Então, fica perto do posto de saúde. Tá. Né? Eu falei, como que o senhor vendeu isso aqui? Putz, eu peguei errado. Mas é um antibiótico, tem que ter receita. O senhor não tem a retenção de receita? Eu falei, não. Aqui, o médico do posto de saúde, uma vez por semana, passa aqui e me dá todas as receitas que eu preciso. Se eu precisar de qualquer produto, tarja preta também, pode vir aqui. Tá, então a gente não fiscaliza a dispensação. Tá? Se eu mudo uma máquina de lugar, a Anvisa vai lá e para a minha produção. Tá? Teve casos da Anvisa, da Covisa interditar depósitos porque no teto estava dando 32 graus. Embaixo não, mas no teto estava dando 32 graus. Interditou o depósito da empresa. Tá? Legal, mas por que a gente não faz isso? Não estou pedindo para não fazer isso, tá? Tem que fazer. Se mudar uma máquina de lugar e não está entregando com a mesma qualidade, tem que fazer. Mas como que deixa vender tudo à torta e à direito? Tá? Então, e aí criou a regra, tá? Vou reter receita. Tá? E logo no dia seguinte já tem gente vendendo receita a R$ 29,90. Cria-se um mercado. Então, eu imagino já a sua visão sobre a questão da venda de medicamento nos mercados. Então, desde que siga o padrão que tem que ter, e eles mudaram agora a regra, né? Então, vão criar como se fosse um ambiente de farmácia dentro do mercado, né? Tá. Hoje, o que acontece? Hoje, pelas regras, eles têm que ter um check-out diferente e tem que ter uma entrada diferente. Só tem uma exceção que é para shopping. Tá? O que eles querem é poder vender dentro do supermercado. Não é vender medicamento em lojinha de conveniência, em padaria, nada disso. Seriam supermercados mesmo. Quanto a isso, a gente não tem nada ao contrário. Tá? Por quê? Porque vai ter um ambiente separado. Então, o que me assustava é vender um antiácido com pinga. Tá. Tá? Vamos fazer um combo aqui, leve só pinga e um antiácido junto? Isso não dá. Tá? Agora, eles vão ter um farmacêutico responsável. Eles vão ter um ambiente separado. Eles vão ter uma área de depósito segregada, porque não pode guardar medicamento com arroz e feijão, né? Nem com carne. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Então, tendo todas essas seguranças sanitárias, não vejo problema nenhum. Tá? E aí tem que fazer fiscalização. Tá? Porque se não fizer fiscalização, nós vamos ter problemas sanitários gravíssimos. Tá? A proposta que, inclusive, vieram me apresentar é uma proposta que cumpre todos esses requisitos sanitários. Cumprindo todos os requisitos sanitários, a gente não pode falar que é contra. Né? Porque é como se fosse uma farmácia. Então, pode fazer. É só o ambiente. Mussolini, caminhando para o final, queria pensar em próximos passos. Então, como que você vê esse caminho da indústria farmacêutica, trazendo um pouco dessa perspectiva tanto para nacional quanto as multinacionais? A gente não falou de pesquisa clínica, mas isso também deve movimentar bastante, né, o mercado. E esse papel também, esse novo papel desse desenvolvimento que tem acontecido muito grande, né, da indústria nacional. Então, como que você vê esse futuro daqui para frente e quais são as bandeiras, talvez, amarelas ali para a gente prestar atenção? Então, eu acho que a indústria a indústria farmacêutica, de uma forma geral, e independentemente do seu capital, ela vai continuar tendo a sua importância. Tá? O mundo está ficando muito mais complexo, as doenças estão ficando muito mais complexas e a gente precisa desenvolver qualidade de vida. Tá? As pessoas estão ficando mais velhas. Então, a gente vai precisar desenvolver isso. Tá? As pessoas estão ficando mais velhas, estão ficando produtivas mais velhas. Antigamente, uma pessoa de 50 anos, 60 anos, ela não tinha mais capacidade de trabalho. Hoje você tem profissionais com 80 anos de idade nos conselhos das empresas ajudando a desenvolver. Então a gente tem um futuro bom, sem dúvida nenhuma. Óbvio que a gente precisa parar todas essas arestas de como a gente vai introduzir os produtos no mercado, como a gente vai ampliar acesso, como a gente vai trazer gente para usar os nossos produtos. Tá? Então a gente precisa ter um diálogo muito bom. Nós precisamos resolver essa história que a gente tem no Brasil de querer juntar duas coisas que não são juntas. A gente ia falar
de uma agência única É para verdade. incorporação, isso nunca vai funcionar. Porque eu não como. Se eu tiver a mesma coisa que tem no SUS, eu tiver no meu plano de saúde, o que eu quero fazer? Eu paro de ter meu plano de saúde e compro hotelaria. Eu compro um plano de hotelaria, porque o SUS vai me dar tudo. Será que é isso que os planos de saúde estão querendo mesmo? Tá? Virar só vendedor de hotel, hotelaria? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Eu sou frontalmente contra a agência única, porque misturar o privado com o público neste assunto pode trazer problemas sérios para o privado. Para o público não, mas vai trazer problemas sérios para o privado. Então, mais uma coisa, aquilo que poderia ser uma forma maravilhosa, porque olha, vamos juntar tudo, tá? É só 1 centímetro. Vai virar um problema sério. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então essas são as bandeiras amarelas que a gente tem que ter. A gente tem que ter um diálogo muito grande, tanto com o setor privado como o setor público. O objetivo no final da indústria farmacêutica, dos planos de saúde, do Ministério da Saúde, qual é? É dar uma condição de vida melhor para as pessoas. Tá? Então a gente trabalha, a gente tem a mesma questão. A gente precisa manter a educação na área de saúde muito forte. O trabalho que vocês fazem é muito importante. A gente precisa continuar tendo gente como vocês aqui do Futuro da Saúde, explicando um pouco mais de saúde, para o leigo entender. A gente procura fazer isso dentro do Sinusfarma e mostrar para os juízes o que é uma indústria farmacêutica, mostrar para o funcionário, o trabalhador do governo o que é a indústria farmacêutica, porque com isso a gente consegue, tá, melhorar um pouco e tirar um pouco desse preconceito de que a gente tem que saúde não tem preço, mas tem custo. A gente tem que levar isso muito em consideração. Tá? Então, eu sou um otimista muito forte. Eu vi uma indústria farmacêutica nacional pequena, dominada por multinacionais. Hoje eu vejo uma indústria farmacêutica nacional muito grande no varejo, muito importante, que tenha as tecnologias. Eu sempre falo que o desenvolvimento de um novo produto, a base, a matéria-prima do medicamento genérico é um produto de patente. Aliás, a gente só conseguiu ter medicamento genérico para valer quando a gente criou uma lei de patente. Tá? Antes a gente não tinha. A gente tinha esse negócio que ninguém sabia direito o que era, se tinha qualidade, se não tinha qualidade. Então eu tenho certeza de que a gente vai ter um desenvolvimento muito melhor. Tá? A expectativa de vida dos homens melhorou sobremaneira, já estamos atingindo 72 anos de idade em média. As mulheres já estão em 76 anos de idade. O vice-presidente Alckmin, ele sempre fala, né, que os homens viverão até os 80, 85 anos produtivos e as mulheres não morrerão jamais. Mussolini, tem uma última pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Quais são as pautas que a gente aqui no Futuro da Saúde tem que prestar atenção? O que você acha que são assuntos assim, importantes para a gente cobrir? Eu acho que assim, pesquisa clínica, até a que a gente não abordou, é uma pauta extremamente interessante e importante, porque você vai trazer conhecimento e tecnologia para o nosso país. Tá? E isso fica no país. Né? Conhecimento fica. E na pesquisa clínica você traz conhecimento, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esta questão do sistema público e do sistema privado são sempre pautas muito quentes e precisam ser mais debatidas. Tá? Então, vocês são um veículo de debate, então é muito bom que isso aconteça. Tá? Tem muitas questões dentro da indústria farmacêutica, tá? Dispensação de medicamento, como acontece no Brasil, tá? Fiscalização, como acontece no Brasil. Trazer um pouco, convidar uma pessoa da Anvisa aqui para falar de como funciona a fiscalização. Tá? Porque a partir do momento que a gente começa a debater os temas, eles evoluem. Tá? E o que a gente sente um pouco de falta no Brasil é que os temas não são muito debatidos. Muito bom. Queria te agradecer demais pela tua presença, por ter dividido os teus insights, as suas histórias. Foi muito bom, de verdade, ter você aqui. Obrigada, Mussolini. Fico à disposição. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu queria agradecer também a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Se você ainda não assina o nosso canal, não se esqueça de assinar. Até mais.